Pode procurar. Entra em contato com Costa, por exemplo. Vamos lá. LBI, Lei Brasileira de Inclusão, entre aspas, Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei 13.146 de 2015. Bem, essa é a única que você vai ver que tem status de norma constitucional, gente. Declaração Universal dos Direitos Humanos, regra de Mandela, convenção ali para prevenir e punir a tortura. Gente, tudo é norma supralegal. Está abaixo da Constituição, tá? Acima das leis, mas abaixo da Constituição. A única que é norma, tem força constitucional, é essa aqui. Então, é a primeira questão de prova, beleza? Vamos lá, segunda questão de prova. Quando saiu a lei e tal, falaram assim, ó, que para os cadeirantes, por exemplo, eles iam pagar a mesma coisa num colégio privado, por exemplo. E mesmo assim, o colégio privado ia ter que dar acessibilidade, talvez elevador, rampa, corrimão, salas apropriadas. E aí eles entraram na justiça, né? Resumindo, eles entraram na justiça e tal, e perderam, tá? E aí a justiça falou assim, o STF falou assim, é isso mesmo, tá? Não vai mudar o preço da mensalidade, é sem ônus, vai ter que adaptar os estabelecimentos, tá bom? De ensino privado, tá? Ensino privado, tá, gente? Essa treta que rolou. Vamos lá? Primeira coisa que você não fala, pessoa portadora com deficiência. Isso aí é preconceituoso. Tá? Você fala ali, pessoa deficiente. Beleza? O que é deficiência, gente? Impedimento a longo prazo, seja de ordem física ou mental, intelectual ou sensorial, que obstrui a participação plena na sociedade. Beleza? Fechou? Fechou no 10? Show? Vamos lá. Tá. Gente, não é deficiente aquele que tem a mobilidade reduzida. Por exemplo, o cara é gordo, obeso. Um idoso, por exemplo, também. Ele tem ali uma dificuldade, né? Às vezes aquelas vagas de estacionamento mais apertadas, não consegue, tem os dois carros ali, o cara é obeso, não consegue abrir a porta do carro. Ele tem uma mobilidade reduzida, o idoso que anda devagar, às vezes não consegue subir uma escada, sim. Ele é deficiente? Não. Beleza? Então, o conceito de deficiência é impedimento a longo prazo, físico, mental, intelectual, sensorial, que obstrui a participação plena na sociedade. Mas obeso e idoso não é. Toma cuidado. Beleza, pessoal? Como que eu sei que o cara é deficiente ou não? Modelo social. Aí cai na prova um modelo médico. O critério médico? Não. O critério médico está dentro desse critério social, tá, gente? O mais correto seria médico social. Beleza? O problema, gente, não é questões ali de ordem mental ou física. Também. O problema é que essa questão de ordem física ou mental, intelectual ou sensorial, de espaço, ela atrapalha a interação com o meio. É isso aqui, ó, obstrui a participação plena na sociedade. Muita gente acha que o deficiente é porque ele é ali, tem problema de síndrome de Down, por exemplo. Não, é porque essa doença, essa síndrome, ela atrapalha a interação social. Show? Então a banca vai te levar, induzir ao erro. Modelo médico? Não, modelo social. Um obeso, idoso, um deficiente? Não. Ele tem uma mobilidade reduzida, mas não é deficiente. É a pessoa portadora com deficiência? Não, é a pessoa deficiente. Ponto. Então, a análise biopsicossocial. Fechou? Ou modelo social. Vai analisar o biológico, vai analisar o psicológico e principalmente o social. Então, não é uma análise médica, gente. Não é modelo médico. Questão de prova. Fechou? Gente, antes dessa estatuta, ele surgiu da onde? Tratado de Marrakech.
Foi criado em 2008 e internalizado em 2009 no ordenamento jurídico brasileiro. É a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. É um tratado que tem status de norma constitucional. Fechou? Gente, aqui é lei, tá? A Lei Brasileira de Inclusão, essa Lei 13.146 de 2015, é uma lei. Lei aprovada ali no Congresso Nacional, ok. O que tem norma constitucional, gente, é que é o Tratado de Marrakech. Ele está acima das leis. Ele está acima até dos próprios tratados, porque ele está aqui, ó, do lado da Constituição. Beleza? Pouquíssimos tratados, tá? Aí, aquela aprovação, né? Lembra que eu falo no final do artigo 5º? 2 turnos em cada casa lá do Legislativo Federal, né? Congresso Nacional, 2 turnos, Senado Nacional. E aí, em cada turno, tem que ter pelo menos ali uma votação de 3/5, um quórum de 3/5, né? E aí consegue ali ter a mesma força da Constituição. Fechou? Barreiras urbanísticas, arquitetônicas, comunicações, mas o que mais cai em prova são as barreiras atitudinais. O que é uma barreira atitudinal? Comportamento, preconceito, fingir que não está vendo, não ajudar, né? O efeito glacê, né? Paisagem, né? E o que seria a tecnologia assistiva? É a tecnologia, e aí eu falo bengala. Aí o Geofran já pensa em, opa, não é isso que você está pensando não, novinho. Bengala, tecnologia assistiva, bengala, é uma tecnologia? Sim. Muita gente só pensa no software. Não. A bengala é algo que consegue, a rampa consegue ajudar nessa interação do deficiente com o meio, com o deficiente com o social? Sim. Então ela é uma tecnologia assistiva. Gente, o que seria desenho universal? São ali questões de acessibilidade. Tanto em prédios públicos ou privados, o engenheiro, o arquiteto, ele faz ali o seguinte, tem que ter rampa, tem que ter elevador, né? Salvo engano, prédios ali acima de 5 ou mais andares tem que ter elevador, né? 4 andares, não. Não, acima de 5, né? A partir de 6, né? 5 andares eu acho que não precisa. Enfim, isso tudo tem ali uma normatização. Então, até principalmente órgãos públicos, você vai ver todos com rampa, você vai ver ali os órgãos públicos que tem ali corrimões, né? O corrimãos tanto faz, tá, pessoal? Ah, o certo é falar é corrimões. Pode ser corrimãos também, tá? Gente, deficiente tem preferência de socorro? Sim. Tem um deficiente e tem uma pessoa normal. Quem que você presta socorro? Se você sabe dessa lei, você sabe que é preferência para o deficiente. Garantia de recursos para igualdade, atendimento no serviço público. Gente, não tem isenção de imposto de renda, não tem ali prioridade em tramitação judicial, isso já caiu em prova, não. É só ali prioridade no atendimento do serviço público, né? Igualdade, questão de prestação de socorro, preferência. Tudo bem, gente? Gente, tem uma diferença de acompanhante para atendente pessoal, cuidador, né? O cuidador, o atendente pessoal, ele presta cuidados básicos, que pode ter ou não a remuneração. Tranquilo? O acompanhante, aí é mais essas questões judiciais e tudo mais, né? Cargo público, interessantíssimo isso. Até 20% nos cargos públicos aqui em Minas Gerais, tá? Mas não vai cair isso para você não, que é muito específico, até 20%, né? Até 20%? Não, até 10%. Tá errado aqui. Não, perdão. Isso aqui é a lei federal, Estatuto dos Servidores Federais, até 20%. Nós temos um complemento, se não me engano, não sei se está na Constituição aqui de Minas Gerais, mas é até 10% em todos os cargos públicos. Mas não cai Constituição Mineira. Então, o que você vai... E também nem vai... Eu não sei se vai cair esse decreto aqui, ó. Decreto 3.298 de 89. Porque lá fala que, no mínimo 5%... Ah, tá, eu coloco aqui, ó. Constituição Estadual, né? De Minas Gerais, até 10%. Na Federal, até 20%. Esse decreto fala aqui, ó, tem que ter no mínimo 5%. Ele não estipula o máximo. Tá? Ele fala que tem que ter no mínimo 5% cargos públicos reservados para pessoas com deficiência. Então, vamos pegar como exemplo para você entender o policial efetivo, tá, pessoal? Tivemos vagas para os PCDs? Sim, pessoa com deficiência. Viu que lá não estava falando pessoa portadora de deficiência?
É pessoa com deficiência, a abreviação PCD. Tivemos o quê? 10%. Confere? Acho que foi 10%, isso aí. Por quê? Em Minas Gerais, 10%. Em todos os cargos. O Robson, mas o STF ele já falou, já tem uma jurisprudência, que tem que analisar as atribuições do cargo. Sim. Então a prova é a mesma para todo mundo, reserva uma porcentagem, mas né, assim, uns acham covardia, outros acham que é, né, é a igualdade para todo mundo. Chega no TAF, se essa pessoa com deficiência ela tem um problema de interação de ordem física, ela, ela vai tomar pau, porque o TAF é igual para todo mundo. Olha que doideira. Então, olha aqui, ó. Antes, analisar se as atribuições podem ser exercidas por pessoas com deficiência. Às vezes, uma pessoa deficiente de ordem mental, mas eu não sei, eu não sei, por exemplo, um autismo, né? Tem problema de interação, dificuldade em interagir? Tem. Então, ele pode ser classificado como PCD? Creio eu que sim. Ele, inclusive, os autistas são muito inteligentes. Ele pode avançar na ordem, na prova objetiva, ele pode passar no TAF tranquilamente, no psicológico aí vai ter que ver meus critérios ali do que será psicológico, mas pode. Então, não é todo PCD que, então nunca que um PCD vai ocupar uma vaga. Não, pode estar, pode ocupar, entendeu? Então, toma muito cuidado com essa questão de cargo público, beleza? Se não tiver no edital esse decreto aqui, e também não vai ter essa lei federal, tá, gente? Isso aqui é do Estatuto dos Servidores Civis Federais, tá? Mas é só para título de conhecimento que tem uma reserva mínima de cargo público, tá bom? E, na Constituição Mineira, coloca um máximo. LOAS é um benefício, tá? Um LOAS é um benefício para idosos que têm mais de 65 anos, está lá no Estatuto do Idoso, só coloquei aqui para você saber, tá? Não está aqui. Aqui um LOAS é uma assistência para deficientes que têm impedimento a longo prazo, no mínimo 2 anos. É aqueles que vivem em estado de miserabilidade. Eles vão receber quanto? 1/4 do salário mínimo. Não, perdão, eles vão receber isso não. Eles vão receber um salário mínimo, tá, gente? O que é um estado de miserabilidade, para você saber? 1/4 do salário mínimo. Então, vamos arredondar aqui. Salário mínimo, R$ 1.000. Divide por 4, multiplica por 1. Então, 250 vezes 1, 250. Então, o estado de miserabilidade é aquela pessoa que recebe até R$ 250 por mês. Ele comprova que ele não recebe mais nenhuma outra renda, ele pode ter um LOAS. O que é isso? Um salário mínimo mensal. Tudo bem? Filho aprendiz não inclui para conta, né? Então, o meu filho ele é aprendiz, né? Eu sou deficiente, estou pleiteando esse LOAS, o meu filho é aprendiz. Não vai incluir esse dinheiro, essa remuneração que ele recebe lá, porque ela é caráter pedagógico e não vínculo empregatício. Cônjuge, tem 2 que são deficientes, 2 que são idosos, por exemplo, os 2 podem receber. Tudo bem? Não tem problema, tá? O deficiente menor, educação especializada, a preferência é ensino regular, não é ensino especializado. Então, dentro do ensino regular, teremos uma educação especializada, né? Aqueles que têm síndrome de Down, aqueles que têm algum problema de limitação, tudo ali, beleza? As empresas que não cumprirem as questões relativas a deficiente físico, e a gente vai ter até umas questões de criminalização aqui, elas podem ali receber multas elevadas em intervenção do Ministério Público. Um deficiente, né, uma pessoa com deficiência, não é portadora, né, é com deficiência, isso aqui é uma questão de prova gigantesca. Ela é absolutamente incapaz? Não, ela é parcialmente incapaz. Então, aqui, relativamente incapaz. Tá? Nós tivemos essa alteração no Código Civil, tá, gente? Nunca incapacidade absoluta em razão da deficiência. Então, assim, o deficiente, ele tem interação? Tem interação social? Tem. Mas é absoluta isso? Não, ele consegue, mesmo que um mínimo de interação. Por quê? O que define uma incapacidade absoluta? É que ele não consegue expressar a sua vontade, ele não tem capacidade para expressar a sua vontade. Não, ele tem. É um pouco mais difícil, mas ele consegue. Então, isso foi alterado no Código Civil.
Eles eram absolutamente incapazes e agora eles são relativamente incapazes. Beleza? E aí surge dessa incapacidade total, que é uma capacidade parcial, necessita que tenha alguém ali para ajudar eles. E aí a gente vem nessa questão da decisão apoiada. Antes de entrar nessa questão de decisão apoiada, eu quero te falar do casamento de um deficiente. O casamento, né, quando o deficiente chega lá na frente, vamos supor que ela duas pessoas com síndrome de Down, dois portadores, não, portador não pode falar não, pessoas com deficiências que tenham a síndrome de Down. Quando ele está dizendo sim ali na frente, eu aceito, e ela também diz, esse casamento é nulo, então? Por quê? Gente, no Código Civil, o menor de idade pode até casar se ele for emancipado. E aí pega esse direito do matrimônio, um direito civil básico, né, de primeira geração, e antecipa ele antes da maioridade. Beleza? Tudo bem. É relativamente incapaz aquele menor, porque ele não consegue usufruir de tudo que o direito possibilita, inclusive a responsabilidade penal, que ele ainda não é responsabilizado penalmente, né? Ele está na luz do ECA ainda, do SINASE. Uma pessoa com síndrome de Down, um casal ali que faz o casamento, tem síndrome de Down, eles não são mais absolutamente incapazes, eles são relativamente incapazes. Então aquele casamento ali não é nulo, ele pode ser anulável. Como assim? Ele disse sim, mas ele estava equivocado. Ele queria falar não, mas não conseguia expressar sua vontade. Depois, no outro dia, ele conseguiu falar o não, né, gente? Então, ele pode ser anulável. Tudo bem? Agora, se de fato ele quis casar mesmo e tudo mais, esse casamento não será nulo, não. Esse casamento será válido. Tudo bem, gente? Outra coisa, pessoa que casa com deficiente, mas não sabe que ele é deficiente. Peraí. Você namorou com um cara não sei quantos meses, não sei quantos anos. A não ser que você tenha casado em Vegas, né? Mas você pode alegar erro essencial, né? Um excludente, né? Não. Não sabia do defeito físico irremediável da deficiência, não sabia que ele era deficiente. E aí vai anular o casamento por causa disso. Não vai. Entendeu? A pessoa que alegou que quer anular o casamento porque não sabia que ele era deficiente. Não vai anular. Estritamente argumentando o erro essencial. Isso não existe, tá? Você desconhecer do problema do outro. Tem alguma treta aí dela tá pedindo anulação. Tem alguma treta. Ó, a treta aqui, ó. Vamos lá para partir para a decisão apoiada. Ele é relativamente incapaz, ele precisa que alguém ali dê suporte a ele. Então vamos lá. O pedido é feito pelo próprio deficiente e ele indica duas pessoas idôneas. Então, duas, já grava esse número. Quem indica? O deficiente. Mas quem que vai decidir qual dessas pessoas será? Se o juiz ele vai decidir uma dessas duas, indicadas pelo deficiente, de confiança, ele vai escolher uma dessas duas. E o apoiador, beleza? Lembra que eu falei aqui a diferença do atendente pessoal para o acompanhante, o apoiador? O apoiador ele tem poder sobre decisões de terceiros. Ele coloca limites e ele não tem ali restrições, tá? Então, ele vai estar ali tomando as decisões para o deficiente. Agora, o deficiente, se for do seu interesse, a qualquer tempo ele pode solicitar o termo do apoiador. Solicita para quem? Para o juiz. Fechou? Esse poder, né, é curatela, né? Essa tutela, né, esse poder que dá para esse apoiador pode suprimir o consentimento até do próprio deficiente, mesmo que não tenha consentimento dele, no caso de risco de vida, né? Risco de morte não, né, gente? Risco de vida. Tranquilo? Por exemplo, num tratamento de cirurgia. Beleza? O deficiente, ele não autoriza a cirurgia, risco de vida. Aí o curador vai lá, né, que é esse apoiador, vai lá e fala, não, vai operar sim. E vai e opera o deficiente. E a supressão suprime o consentimento do deficiente. Beleza? Suspeita de maus tratos. Aciona a autoridade policial, ou aciona o MP, ou aciona qualquer conselho ali responsável pelos deficientes. Questão de moradia, igual dos idosos, tá? 3% dos conjuntos habitacionais reservados para as pessoas com deficiência. Cinema e teatro para os cadeirantes, 2%. Para os cegos, 2%.
No hotel, 10% no mínimo, e tem que ter uma unidade acessível. O que é acessível? Recurso de acessibilidade, corrimão, rampa, elevador, não sei mais o que. Beleza, pessoal? Olha que top isso aqui também para cair na prova. As locadoras de veículos tem que ter pelo menos um veículo adaptável a cada 20. Beleza? E o que é adaptável? Ó, câmbio automático, direção hidráulica, vidro elétrico, comando manual por voz, de freio e embreagem. Show? Top, hein? Táxi. 10% dos veículos acessíveis, não pode ter cobrança diferenciada e vaga nos estacionamentos de 2%, igual aqui de cinema e teatro. Beleza? Moradia 3%, cadeirante, cego no cinema e teatro 2% reservado ali do espaço, né, os mais próximos ali da porta, etc. Hotel 10% no mínimo, uma unidade acessível. Táxi também 10%. Vaga de estacionamento 2, igual cinema e teatro. Locadoras ali 1 a cada 20. Beleza? E muita coisa, né? Mas já tá acabando. Deixa eu ver. 20 minutos. Caraca, demorou pra caramba isso aqui. Vamos lá. Crimes. Usa ali esse estatuto aqui do deficiente, ou o Código Penal. Defende o caso mais específico. Beleza? Se aqui for mais específico, tudo bem, porque aqui fala de umas coisinhas ou outras. Aqui, por exemplo, se você mata um deficiente, né? E aí? Aqui não está falando disso. Então vai no Código Penal. Beleza? Aqui fala de discriminação. Se você discrimina uma pessoa por ela ser deficiente, reclusão de 1 a 3 anos e aumenta 1/3 se essa discriminação vem de alguém que está sob os cuidados, né? Aquele cara que está cuidando do deficiente, ele que discrimina, ou meio de comunicação. Precisa do trânsito julgado para destruir o material discriminatório. Apropriação indébita do deficiente, apropriação de bens, aí não é o 68, o 69, lá dos crimes contra o patrimônio e Código Penal, não, porque a gente tem uma parte específica aqui, ó, apropriação de bens do deficiente, reclusão de 1 a 4 mais multa, mesma coisa lá, tá? Mas aí aplica essa lei aqui, porque ela já fala especificamente da apropriação de bens do deficiente. Reter cartão magnético ou documento de benefícios com o fim de obter vantagem devida, né? Crime de reclusão de 2 a 5 anos. Aumenta 1/3 se em caso de urgência e emergência é menor. E não permite acesso a concurso, inclusive reparação de dano. Beleza? Cargo, acesso à escola, internação, execução judicial ou omissão de dados. Beleza? Então, pessoal, é só isso que tem de questão de criminalizadoras. Ih, rapaz, ó, já era, não vai não. Hoje não vai não. Amanhã até a gente tenta. Criminalizadoras, foi. Beleza? Então, várias coisas aí do LBI. Não acredito que isso vá cair, tá? Mas quem sou eu para saber de alguma coisa, né? Mas eu só apenas estou supondo, pela quantidade de questões de direitos humanos e matéria, beleza?